Amanhã, 5 dias antes do dia da votação, os eleitores não podem ser presos, de acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral. Para explicar sobre essa e outras normas nesta reta final de eleições, recebo o advogado Luciano Catarinhuc, faz parte da Comissão Eleitoral da OAB Cascavel e da OAB Paraná. Doutor, muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Fernando. Obrigado. Muito bom essa pauta quando você traz de eleições, antes das eleições, para que a gente possa informar o eleitor e principalmente a comunidade em geral. Isso que você colocou é real. A partir de amanhã, 5 dias antes das eleições, o artigo 236 do nosso Código Eleitoral proíbe que o eleitor seja preso por decorrência de prisão preventiva ou temporária, salvo em prisão em flagrante. Então, visa resguardar a possibilidade desse eleitor participar do pleito eleitoral. A lei também prevê, no parágrafo 1º, a gente sempre diz que 15 dias antes o candidato não pode ser preso, salvo em flagrante delito. Por exemplo, agora há pouco eu falei de uma operação da Polícia Civil que está acontecendo no Sudoeste, hoje. Amanhã já não poderia, porque é um mandado de prisão, a não ser que fosse um flagrante. Exatamente. Isso. O mandado de prisão não pode ser cumprido, né? Tem algumas pessoas que se aproveitam dessa situação, né? Até a gente, como advogado, vê pessoas contando, ó, nesse período eu vou visitar os meus parentes, porque o mandado de prisão não pode ser cumprido. Então, é uma brecha que a legislação dá. Tinha um objetivo isso, quando era do tempo de redemocratização, ou aquele tempo de perseguições políticas, que era garantir verdadeiramente que a democracia fosse operacionalizada nas urnas, ou seja, você não prendesse nem os seus candidatos adversários e você também não prendesse o eleitor para impedir ele de votar. Mas hoje nós vivemos já uma estabilidade política que talvez essa lei poderia ser revista. Doutor, reta final para o dia de votação. O que o eleitor ele deve ficar atento nesses últimos dias? Bom, principalmente agora, quando a gente fala desses últimos dias, o eleitor ele tem que ficar atento não somente na questão da própria mídia, da forma que você faz a divulgação, porque tem uma limitação, tem uns dias, as pessoas perguntam, a rede social está livre. Não, está livre, mas no dia da eleição é proibido qualquer tipo de movimentação, de postagem, como fosse um santinho. Você não pode fazer distribuição de santinho ou pedir voto no dia das eleições. No dia da eleição, a gente chama que é um dia silencioso, onde se exerce a democracia. Nesse decorrer agora dessa semana, tem até os últimos dias agora da campanha eleitoral propriamente no rádio e na TV, e depois continua-se as campanhas na rua. O candidato vai pedir, o eleitor pode participar diretamente, até ali na véspera das eleições, fazer caminhada, fazer carreata, é possível desde que cumpra as regras, principalmente informando a polícia, informando a justiça eleitoral dessas situações. O que o eleitor tem que tomar cuidado é realmente no dia da eleição. Por exemplo, aglomeração de eleitores no dia da eleição com material, com bandeiras, isso pode boca de urna ali. Isso pode configurar boca de urna. E a pena, né, de boca de urna pode ser, aí sim, prisão em flagrante. Não posso ser preso. Não, pode ser preso. Boca de urna é um exemplo de prisão em flagrante que pode ser operacionalizada. Transporte de eleitor. É importante dizer isso. Tirando a situação em que a Justiça Eleitoral organiza o transporte dos eleitores, que aí autoriza os veículos que pode transportar, candidato e eleitor não pode ficar transportando eleitor. Se isso for configurado, realmente pode dar problema, além de multa, até mesmo a cassação do registro. E a pena pode chegar a 4 anos o transporte de eleitores. Enquanto que a boca de urna, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e de pena lá também de 5 a 15 mil reais, é importante dizer que o transporte de eleitor é uma das coisas mais graves no dia das eleições. Me ocorreu uma dúvida agora. Digamos que o candidato ali, ele espalhe santinhos pela cidade no dia anterior, no sábado à noite. Não foi no dia da eleição, mas a gente amanhece com aquele monte de papel no chão. Pode ser caracterizar crime também? Até crime ambiental em relação dessa sujeira que se faz. Além de que mudou muito essa questão da forma como fazer, é igual fake news. Né? Fake news antigamente era o quê? O sujeito distribuía na frente dos colégios, jogava coisas falando mal do candidato, assim, e hoje é tudo virtual. A própria legislação mudou e a punição é pesada, inclusive com a possibilidade de cassação do registro e até mesmo do mandato do sujeito se ele for eleito. Então, seria uma forma indireta de fake news isso, por exemplo, jogar não só santinho, que você faz a sujeira, mas jogar algum panfleto apócrifo, denigrindo o outro candidato para tentar levar uma vantagem em relação a isso. Doutor, sou eleitor, me senti coagido ou
presenciei alguma coisa, algo como o senhor citou agora há pouco, né? Alguns crimes. O que eu devo fazer? Você precisa denunciar. A gente sempre fala, a denúncia ela pode ser feita onde e como. Hoje existem canais eletrônicos que facilitaram muito a vida do eleitor. Nós temos o aplicativo Pardal, em que possibilita você precisa se identificar, é importante dizer isso quando você vai fazer essa questão dessa denúncia, para dar veracidade nisso, você vai encaminhar ali para o Pardal, você pode encaminhar uma fotografia, por exemplo, um filme de candidatos transportando eleitores no dia das eleições. Você fala, como é que eu provo isso? Filma, bate foto, o cara está com o carro plotado, porque não há necessidade de tirar a plotagem do veículo, mas ele fica, vai e volta para o mesmo local de votação, trazendo candidatos do interior para votar na cidade. Eu não estou dizendo, as pessoas não podem generalizar, né? Não estou dizendo um eleitor dar carona para o vizinho dele, não, isso não é transporte de eleitor, é aquela questão que o sujeito coloca, faz uma artimanha para fazer o transporte o tempo todo de levar o eleitor para votar. E lógico que daí a intenção é de votar nele. Então, esse tipo de situação você pode denunciar no Pardal. Você pode ver, por exemplo, aglomerações de pessoas com bandeiras, com bottom, com santinho. Isso é boca de urna. Fotografa, bate foto, porque isso também acaba respingando no próprio candidato, na sua candidatura. E, lógico, o sujeito pode ser preso em flagrante. Vá no Ministério Público, né? No dia, as eleições no dia tem muitos fiscais. Vá também diretamente na Polícia Militar. A Polícia Militar vai estar orientada para poder fazer essa proteção e também para poder coibir esse tipo de situação. Só uma dúvida sobre boca de urna. Se, salvo engano, não tinha uma questão de metros do local de votação? Não, é proibido qualquer coisa, lugar. É proibido. Antigamente o pessoal falava, o veículo não pode parar, deixar um veículo parado. Tem que tomar cuidado, o sujeito vai lá, o candidato de manhã, para os veículos em locais estratégicos, como eu não vou tirar o adesivo do meu carro, então eu vou deixar meu carro o dia todo parado no local. Isso aí também é removido, o veículo é entendido como uma prática irregular, então o sujeito pode votar com o adesivo, ele para o veículo dele, ele entra no local de votação, ele faz o seu voto, ele vai embora para casa. É um dia silencioso. Uma outra coisa que às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas eu não posso então nem com o voto do meu candidato votar? Não, você pode. Isso chama-se manifestação silenciosa. Então você pode ir com a bandeira do seu candidato, eu nunca vi assim o sujeito, com a bandeira do candidato, ir com o voto, né, ir com alguma situação que mostre quem é, para quem ele vota, isso chama manifestação silenciosa. Mas ele tem que chegar, não pode se aglomerar com ninguém, precisa votar e ir embora para casa. Ele não pode parar e começar a bater papo com outros apoiadores do seu candidato, porque isso pode configurar aglomeração de pessoas. Outro ponto importante, fiscais, né, de urna, eles podem ir de que forma? Com crachá. Com o crachá identificando, ele não pode ir com uniforme. Ou seja, você chega numa escola, tem lá 10 fiscais, 5 fiscais, todo uniformizado. Não, isso até a própria legislação, a própria resolução 23.738 faz uma limitação em relação a isso. Então, o fiscal ele pode se identificar de qual partido que é, a sigla do partido que ele está ali representando, mas ele também não pode fazer essa questão de aglomeração de fiscais com o uniforme do próprio candidato. Dr. Luciano Catarinhoc, membro da Comissão Eleitoral da OAB Cascavel e também do Paraná, muito obrigado pela presença. Eu agradeço e é muito bom. E o eleitor tem que saber que o voto dele não tem preço, tem valor. A questão da compra de voto, que é uma prática que muitas vezes atrapalha a democracia, o artigo 41A pune, inclusive, com penas severas, criminais e também com cassação de registro, é aquela questão da vantagem, prometer alguma coisa para que você vote, né? Eu vou te dar isso, depois no dia seguinte eu te dou aquilo, churrascos, cervejada, tudo isso tudo está, literalmente, pode se configurar uma compra de voto. Então, voto não tem preço, voto tem valor, vote e exerça a democracia, porque é um privilégio que a gente tem de poder votar. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço. No próximo bloco, esporte no Primeira Hora e ainda nesta segunda-feira, Câmara e Prefeitura de Cascavel apresentam prestação de contas.